Com a paz do Senhor, é motivo de alegria e grande responsabilidade, né? Estar trazendo a palavra de Deus. Por mais que existe, né, de Gênesis Apocalipse, mas quando se refere ao Senhor, né? Eu mesmo, toda vez que eu venho na frente louvar ou pregar, porque o louvor, uma oração, tudo que fazemos para Deus é uma responsabilidade, é um compromisso, porque não é para nós, é para Deus, né? Então, eu estava ali quando me veio o convite, porque hoje o culto é para as mães, né? E aí eu pensei em muitas mães da Bíblia, né? Mas me veio uma que inclusive foi citada pela Bispa Amélia. Não é a que a senhora citou, mas é uma que não foi mãe, mas ela fez o papel de mãe. Então, assim, ela é uma mulher guerreira. Ela foi uma mulher, assim, que ela precisou ser submissa em Deus e no seu esposo. Ela precisou confiar e acreditar naquelas pessoas que ela precisava confiar para que ela pudesse conseguir alcançar os seus objetivos diante de Deus, né? E sabemos que mãe é aquela que gera, mas também tem mães que não gerou, mas ela é uma mãe. E essa mulher que vamos falar hoje, ela não, até o momento que foi escrito o livro, não vai dizer que ela gerou filhos, mas ela fez um papel de mãe de uma nação. Ela deu a vida dela por uma nação. Essa mulher Esther. Esther, ela foi submissa, ela foi obediente, né? Ela teve fé, ela foi uma mulher de oração, ela foi uma intercessora. Ela precisou ter coragem para, se possível, dar a vida dela por amor ao seu povo. E eu vejo isso em cada um de vocês, né? Eu vejo isso em cada um de vocês. Eu não gosto muito de vir na frente, porque assim, lá na igreja onde eu congrego, as meninas falam que meu sobrenome tinha que ser Viviane Chorona. Porque todas as vezes a maioria das vezes que eu vou pregar, eu choro. Então, eu vejo isso em cada uma de nós. Então, vamos hoje meditar no livro de Esther. Que os irmãos possam abrir na Bíblia. Esther. Depois de Neemias. E antes de Jó. É um livro conhecido, já foi pregado aqui também sobre ela, né? Amém? No início vem dizendo assim, ó, o banquete do rei Assuero. Como são muitas passagens, eu vou estar dando uma resumida. Nesse início aqui, vai dizer assim, ó, nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e servos, no qual se representou o escol da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, o que acontece? O rei Assuero, ele estava fazendo uma festa, e já tinha muitos dias que estava acontecendo essa festa, né? E era natural, naquela época, convidar todo o povo ali, né, da província, como está falando aqui, a Média e a Pérsia. E quando tinha passado já dias, né, daquela festa que ele estava festejando, a palavra do Senhor vai dizer que ele pediu para poder chamar Vasti, que era a sua esposa nesse momento. Mas aqui no versículo 9 vai dizer assim: também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então ela também estava dando uma festa, assim como o rei Assuero estava dando uma festa ali no palácio, ela também estava dando uma festa. Mas ele queria que ela viesse à presença ali daquele povo, né? Para que viesse mostrar, porque vai dizer que ela era muito bela, né? Muito formosa, muito linda.
Mas o que que ela vai dizer? No versículo 10 diz assim, a minha tem como título assim, Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou Amelmã, Bitsar, Rabadó, mandou os eunucos, são muitos nomes aqui, e que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e os príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa, tá vendo? Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inclinou e se inflamou de ira. Porque assim, no versículo 17 vem dizendo assim, ó, porque a notícia do que a rainha chegar, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido. Eu vou ler aqui do 16 que diz assim, ó. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão ao seu marido. Irmãs, nós sabemos que um casamento, ele é formado e baseado em respeito, em submissão, porque é igual a palavra do Senhor fala, que nós precisamos ser submissa ao nosso esposo, assim como nós somos submissa ao Senhor, precisamos ser submissos ao nosso esposo, que está lá em Efésios. Vamos dar uma lida lá em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, que eu vou estar fazendo um comentário sobre esse comportamento de Vasti. Porque assim, tem pessoas que falam que ela poderia ter ido, né? Que ela poderia ter ido, e tem pessoas que falam que não, ela não poderia ter ido, que ela ia se expor. Mas assim, eu acredito que no momento que nós somos casadas, aonde nossos esposos vai, né? Temos que estar acompanhando. Então, precisamos estar do lado dele. Então, no livro de Efésios, capítulo 5, vai dizer: vamos ver o que vai falar. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, que diz assim: o meu tem como título Lar Cristã, Marido e Mulher. Observe, as mulheres sejam submissas ao seu marido, a seu próprio marido, como no Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Agora, preste atenção, irmãs. Quando a Bíblia fala que a mulher seja submissa ao seu próprio marido como no Senhor, a ponto que não venha ferir ela, não é isso, pastor? A ponto que não venha ferir, não? Ferir a sua integridade, ferir a sua espiritualidade, a ponto que não ultrapasse, eu tenho que ser submissa ao meu esposo, a ponto que ele venha me agredir verbalmente ou fisicamente. Não, isso não é submissão. Submissão eu ser submissa ao meu esposo, me sujeitando de uma forma que ele não venha me agredir, não venha me ferir, mas eu estou sendo submissa por causa de Deus, por obediência a Deus, e nesse processo eu vou orar, eu vou me consagrar, eu vou me preparar espiritualmente diante da situação que eu estou vivendo, sendo submissa, mas a ponto que não venha me ferir. Então, é por isso que fala, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como no Senhor. O Senhor Jesus, ele nunca vai te ferir. Ele nunca vai te xingar. Ele nunca vai te bater. Ele nunca vai te maltratar. Ele nunca vai te humilhar. Ele nunca vai fazer algo que vai te machucar. Então, essa submissão é dessa forma. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do próprio.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui, no livro de Efésios, Paulo, ele fala, né, que nós precisamos ser submissa ao nosso esposo. E o esposo, que ele venha nos amar, para que no versículo 26 diz assim, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Tá vendo? Para que apresenta a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então essa é a igreja, porque nós representamos a igreja de Cristo, não é isso? Nós somos a igreja de Cristo. Essa igreja tem que ser pura, tem que ser limpa. Então essa submissão tem que ser uma submissão que não fere os princípios de Cristo. Uma submissão que os dois andem lado a lado, um respeitando o outro, um compreendendo o outro, porque ao mesmo tempo que vai chegar momento, e a Bíblia pede que a mulher seja submissa ao esposo, eu creio que vai chegar momento, e tem momento, que o esposo também vai precisar ser submisso à esposa, porque vai ter situações, porque os dois erram, não é verdade? Então tem situações que o homem precisa compreender a mulher e procurar entender, e a mulher também procurar entender o homem, porque os dois têm o lado certo e o lado errado, e um precisa do outro, um complementa o outro. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, tá vendo? Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quem é que vai machucar seu próprio corpo? Quem é que vai cortar, né, seu próprio corpo? Quem é que vai ferir seu próprio corpo? Ninguém vai fazer isso. Então é isso que a palavra de Deus pede, tanto para o homem fazer com a mulher, como a mulher para fazer com o homem. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornará os dois uma só carne. Amém? Então, se somos uma só carne, tem que haver essa carne. Eu preciso respeitar essa carne, eu preciso amar essa carne, eu preciso entender essa carne. E muitas vezes, irmãs, para nós que temos assim mais anos de casamento, a gente sabe que tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu, teve muitas coisas que, se não fosse a submissão em Cristo, essa submissão de orar, de se sujeitar e falar assim: Senhor, eu não aguento mais, mas por amor a Ti, eu vou continuar orando. Por amor a Ti, eu vou permanecer no meu lar. Por amor a Ti, eu não vou desistir. Por amor a Ti, eu vou renunciar o meu eu, a minha carne, porque eu tenho uma família. Eu preciso continuar ajudando o meu esposo nessa estrutura, porque se ele é o cabeça da igreja, pode ter certeza que esse corpo precisa do restante. É como se o homem fosse a cabeça, mas a cabeça anda sozinho. Então você, mulher, é o corpo do homem. Amém? Precisa desse complemento. Um lar precisa e necessita, igual já foi falado aqui, do homem e da mulher. Então, voltando aqui para a história de Esther, aqui vai dizer que Vasti, ela recusou aí se encontrar, né, aí ali na festa que o rei Assuero estava oferecendo. Então, o que acontece? Vai dizer aqui, no versículo 19, vai dizendo assim, ó: se bem aparecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino vasto,
que é: todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Porque a preocupação deles aqui era que essa notícia se espalhasse e que as mulheres não respeitassem os seus esposos. Então ali eles aconselhou ao rei Assuero que eles vesse, né, fosse atrás daquelas mulheres mais lindas ali daquela província e preparasse outra esposa para o rei Assuero. E como diz aqui, o conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra do Menucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor de sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Então, no versículo 2 vem dizendo assim: Esté feita rainha. Passado essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e de que ela fizera do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhes serviam: Tragam-se as moças para o rei, virgens de boas aparências e formosas. Põe o rei comissários em toda a província do seu reino, que renunciem todas as moças, e reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura da cidade de Suzã. Então assim eles fizeram. Pediram que os eunucos fossem ali, né, às cidades vizinhas, né, de Suzã, e procurassem as mulheres mais bonitas. E além de ser bonita, teria que ser virgem, né? Além de ser bonita, tinha que ser virgem. E algo que me chamou a atenção aqui, eles foram e fizeram isso que o rei pediu. Mas aqui no versículo, a partir do versículo 10, diz assim: Esther não havia declarado ao seu povo nem sua linhagem, pois Mardoqueu lhe ordenara que não declarassem. Porque assim, Mardoqueu, ele era tio de Esther. Porque ali eles tinham vindo, né, de Babilônia, os pais dela tinham morrido, e então ela foi criada pelo tio, Mardoqueu. Era tio dela e pai também de criação. Mas o que acontece? Quando vê esse decreto, que o rei pediu que fosse ali na província para poder procurar as mulheres mais bonitas e virgem, Esther foi uma das que foram escolhidas. Mas aí, como ela era judia, então o tio dela, aí onde vem a submissão. Irmãs, eu sei que não é fácil. Por isso que eu li lá em Efésio. Precisamos ser submissos no Senhor, a ponto que não vai ferir, mas vai chegar um momento que vamos precisar ser submissos. Imagina só, pastor, se Esther falasse assim: não, eu não vou te obedecer. Eu vou chegar lá e dizer: eu sou bonita mesmo, vou dizer que eu sou judia. Então ela foi submissa ao seu tio, ela foi obediente, primeiramente a Deus e a ele. E muitas vezes a gente acaba se ferindo, se machucando. Muitas vezes vem situações para nossas vidas por falta de obediência, por falta de buscar Deus, por falta de buscar orientação no lugar certo, no momento certo e na hora certa. E por falta de esperar o momento e a hora certa da resposta de Deus e o agir de Deus em nossas vidas. Muitas vezes a gente quer colocar o braço, colocar o chapéu onde o braço não alcança e quer ultrapassar o nosso limite. E não é assim. Então ele aconselhou: Esther, você vai para lá, eu sei que você tem capacidade, eu sei que você pode, você é linda, mas eu vou te dizer uma coisa: não fala que você é judia. Chega lá e faça de conta que você não me conhece. Tá bom, tio, tudo bem. E foi assim que ela fez, e ela obedeceu a ele. E no versículo 11 vai dizendo assim: Passava Mardoquai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhes sucederia. Ele estava ali, né, de longe, olhando ela, né, cuidando dela. Enxergando o prazo de cada moça, algo que me chamou aqui a atenção, vir ao rei Assuero, depois de tratar-se segundo as precisões para as mulheres, por 12 meses. Imagina só, Deus entrou.
Bispa Amélia, só quero falar presbítero. Bispa Amélia. Imagina só, bispa, uma mulher, além de... Olha a exigência. Viu, Patrícia? Tinha que ser todas virgens, as mais bonitas daquela região de Suzã. E olha aqui no versículo 12, vai dizer: e chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratar, segundo as precisões para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra, imagina só, para chegar até o rei. Então foram um ano, Nenzinha, se preparando, ficando linda. E muitas vezes, né, o que acontece? Eu vou terminar de ler esse versículo aqui. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e um unguento em uso entre as mulheres. Aí muitas vezes sabe o que acontece? Eu vou falar de mim. Aí no namoro, né, a gente aparece pro namorado bonito, né? Aí depois que casa é como? É de coque, sem tomar banho, né? A roupa... Hã? Pois é. E aqui... Então o que acontece? Não é porque casou que a gente tem que se desleixar. Precisamos estar arrumada todos os dias. Primeiramente para Deus, amém? Que nós somos imagem e semelhança dele, para nossos esposos e para nós também, né? Vamos ficar bonita também para nós, amém? E continua dizendo assim: então é que vinha a jovem ao rei e ela a ela se dava o que desejava para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Aqui cada uma tinha o direito de levar alguma coisa. Só que novamente Esther, ela vem e obedece ali o conselho. No versículo, aí vem dizendo assim: à tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres sob vista de Seagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, a ela fosse chamada pelo nome. E no versículo 15 vem dizendo assim: Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, que era eunuco. É como se ele chegasse assim para ver se, olha, você não precisa levar nada. Aqui todas têm liberdade de chegar e levar alguma coisa do palácio, mas você não precisa levar. É opção sua. E eu vejo ali novamente uma obediência. Porque vem dizendo assim: ó, Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomava por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos o viu, amém? Então ali, aqui já dá para perceber que diante do comportamento dela, as pessoas já estavam vendo a diferença dela ali naquele palácio, né? Ela era uma mulher bonita, mas ela não estava colocando a boniteza além, né, do que era para ser feito. E ela estava, como se ela estivesse aguardando o momento dela. Vem continuando dizendo assim: assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Então ali ela alcançou favor. Mas, irmãs, observa que em várias passagens, em vários momentos, se a gente for ler atentamente, a gente vê ali obediência, submissão, renúncia, né? Porque é preciso. Muitas vezes é preciso a gente renunciar o nosso eu, a nossa carne. É fácil ou não é fácil? Todas vocês aqui têm uma história, todos nós temos aqui uma história de dor, de sofrimento, mas também de alegrias, né? E para passar, né,
por todos esses projetos, todos esses trajetos, todos esses momentos, foi preciso renunciar algo para que hoje possamos estar aqui. Porque assim, eu tenho certeza que se nos momentos que pareceu ser difícil, ou pareceu até ser impossível para nós, aqueles momentos que a gente poderia ter achado assim, Senhor, eu acho que agora não vai dar mais, eu acho que agora vai acabar. E ali vem o temor no coração, e ali muitas vezes o Espírito Santo traz ali a lembrança, os versos que a gente conhece, traz ali a lembrança uma palavra amiga, algo que a gente aprendeu, e a gente vem e lembra, não, eu acredito que eu posso prosseguir, eu acredito que eu posso continuar, eu acredito que eu posso me levantar em oração, para que minha casa, para que eu possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não só hoje, mas todos os dias. Amém? Glória a Deus. E aí, continuando, no versículo 20 vai dizendo assim, Esther não havia declarado ainda. Aqui antes vai dizer que o rei, ele ofereceu um banquete para Esther. E no versículo 20 vai dizer que ela ainda não havia declarado que ela era judia. Né? Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara. Porque Esther cumpriu o mandato de Mordecai como quando a criava. Então, bispa, é como se queresse dizer assim, ó, desde quando ela era pequena, ela foi obediente a ele e continuou desde grande. Nós precisamos, não é porque a gente cresceu, a gente precisa deixar de ser obediente a Deus. Enquanto a gente vive, precisamos ser obedientes a Deus. Aí muitas vezes, sabe o que acontece? A gente acha porque já está um pouquinho mais de idade, já sabe de tudo. Né? Só porque passou por algumas experiências, já sabe de tudo, não precisa aprender mais. Cada dia aprendendo, cada dia uma nova experiência, cada dia um novo começo, cada dia uma nova história, né? Então assim, nunca é tarde para aprender e nunca podemos dizer assim, eu não tenho mais nada para aprender. O que eu sei de hoje, pode talvez não ser, o conhecimento que eu sei hoje, talvez possa não servir para amanhã, porque cada dia é um novo amanhã. Às vezes, o que vai vir amanhã, talvez a estrutura que eu tenho hoje, a bagagem que eu tenho hoje, não vai ser o suficiente. Então, cada dia nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? E esse crescimento tem que ser todos os dias. E vai dizendo... no capítulo 3 vem dizendo assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou e lhe pôs trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estava à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã. Porém, porque assim se tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Mordecai aqui, o tio de Esther, como ele era judeu, ele acreditava que o único Deus que ele podia se prostrar, a única pessoa que ele podia se prostrar era diante de Deus. Então, em momento nenhum, ele se sujeitava a se prostrar ali diante de Amã. E Amã, com muita fúria, né? Resumindo aqui, ele queria ali matar ele. Mas ali o que ele fez? Ele foi até o rei Assuero e falou ao rei Assuero: tem um povo ali que não te obedece. Tem um povo que quando passa não prostra diante de ti, não obedece às suas leis. Então, faça um decreto para que essas pessoas venham morrer. Mas aí, para fazer esse decreto, precisava que o rei, ele viesse carimbar, né, com o seu anel, né, que era ali um decreto, né. Então, ali ele conseguiu, e a Bíblia ainda vai dizer que ele pagou para que isso acontecesse. Ele ainda pagou. Deixa eu ver aqui se está no versículo 9. Se bem parecer, no versículo 9 do capítulo 3 diz assim: se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas províncias e nas próprias mãos
dos que executarem a obra, eu passarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Imagina só a fúria desse homem. Imagina só a fúria do inimigo em nossas vidas. Ele deixou bem claro que pagaria para matar aquelas pessoas, né? E quantas vezes, né, a gente vê, muitas vezes nem preciso, o inimigo nem precisa matar, mas quantas vezes a gente vê a fúria. Por isso que muitas vezes a gente acha que é tão difícil. Quanto mais a gente procura se aproximar, quanto mais a gente procura ali se derramar, mas aí vem situações para nos fazer abater, nos fazer parar. Porque aqui, ó, Mordecai, ele não queria se sujeitar a Amã. Ele não queria se prostrar diante dele. E por causa da fúria de Amã, ele deixou bem claro que ele, se for possível, ele pagaria para poder matar, né? Então, quantas vezes o inimigo, né, cria situações para poder nos matar, não só fisicamente, mas espiritualmente. Quantas pessoas têm morrido, né? Quantas pessoas têm passado por situações que a gente fala assim, não era para acontecer assim, mas aconteceu. Por quê? Por causa da fúria do inimigo. Quantas pessoas têm feito o mal para outro, muitas vezes sem necessidade, né? Só mesmo por maldade, mas usado por quem? Pelo inimigo. Porque aqui a mãe estava sendo usada por quem? Pelo inimigo, né? A fúria dele era tanta que ele queria ver o povo judeu morto. E aí, continuando dizendo aqui, no capítulo 4 vem dizendo assim: Ester promete interceder pelo seu povo. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, né? Todo esse processo, né? Porque Ramã queria que o povo judeu viesse a morrer, e ela também era judia, ela fazia parte desse povo. Então vem dizendo: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinzas, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Porque ali, diante da notícia que veio, eles estavam desesperados. A única situação que eles acharam foi o quê? Orar a Deus, buscar a Deus, interceder a Deus pela sua vida. Então, já teve situação, tem situação, e vai chegar a situação que a única saída, a minha e a sua, vai ser nos prostrar diante de Deus, nos humilhar e buscar a Deus em oração, em clamor, em jejum, para que o inimigo ele venha cair, para que o inimigo venha ser destruído. Porque igual a palavra do Senhor fala, a nossa luta, a minha luta não é contra o sangue, não é contra o meu próximo, mas era contra o inimigo. Mas o inimigo cria situação para me colocar contra Márcia e colocar Márcia contra mim. O inimigo cria situação para que a gente venha brigar, para que a gente venha se odiar, para que a gente não venha ficar próximo. Esse é o trabalho do inimigo. Colocar o ser humano um contra o outro, porque ele não ama o ser humano, ele odeia. O desejo dele é matar. Porque a Bíblia deixa bem claro que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas quem veio nos dar vida foi Jesus. Ele disse na tua palavra que ele veio nos dar vida e vida com abundância. Mas essa vida com abundância, essa proteção, é preciso que para a gente conseguir, para a gente ter e permanecer com ele, é preciso estar próximo dele. É preciso buscar ele. É preciso permanecer na presença dele. Então, no versículo 4 vem dizendo assim: então vieram os servos de Ester e os eunucos e fizeram a saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardocai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não os aceitou, porque até então ela não sabia o que estava passando.
ela achou que era outra coisa menos a sentença de morte, né? Ela não, jamais acho que passaria pela cabeça, pela mente dela, que um homem com tanta fúria se pagou para poder para aquele povo viesse ser morto. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que esta lidera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo que o seu aquilo e o seu motivo, né? O que estava acontecendo com ele? Porque ela já tinha mandado roupa para eles, ele não tinha aceitado. Então, o que estava acontecendo? Ela queria saber. Saiu, pois, a Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar os tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus, né, pela morte deles. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã, para os destruir, para que o mostrasse a Esther e o fizesse saber, assim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo seu povo. Então, o que ele queria? Ele passou a situação ali para o eunuco, explicou o que estava acontecendo, para que Esther fosse ao rei e pedisse, suplicasse, pedisse misericórdia, pedisse ajuda, né, pelo seu povo, clamasse ali pela vida do seu povo. Mas só que sabemos que um dos motivos de Vasti ter sido afastada ali do rei, né, foi por ela não ter ali obedecido à ordem do rei, e depois dela não ter obedecido, porque se a gente for ler tudo, né, muita coisa, vai dizer que ele fez um decreto que todas, a partir daquele momento, todas as mulheres, a rainha que se aproximasse dele sem ser convidado, a sentença era de quê? De morte. Então era fácil? E quantas situações muitas vezes a gente passa por um estreito, né? Quantas situações a gente já passou que chegou quase à beira de uma morte. Muitas vezes uma morte espiritual, uma morte de solidão, uma morte que muitas vezes a gente pode dizer assim que não aguenta mais, né? Dizer assim, Senhor, eu não aguento mais. Me segura em minhas mãos porque eu não aguento mais, eu não suporto mais. Então aqui, a situação que ela estava passando não era fácil, né? Quando vai dizer, também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicasse em Suzã para os destruir, para que o mostrassem Esther e o fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia na sua presença e lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, a Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai. Aqui é a resposta de Esther. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte. Não era uma sentença de castigo, não era uma sentença de ficar afastado, né? Era uma sentença de morte. Ali, por isso que me veio ela, Esther. Porque assim, como eu falei no início, Esther não foi mãe, ela não gerou o filho no ventre dela. Mas nesse momento, é como se ela tivesse gerado, né, pastor? Porque ela praticamente, ela ofereceu a vida dela, né, presbítera? Pelo povo. Eu só quero falar presbítera. Amém. Falei. Ela não entendeu, não. Pronto. Amém. É porque... Amém. Então ali ela deu a vida, ela ofereceu a vida dela pelo povo. E continua dizendo, não há uma sentença senão a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro,
para que viva. E eu, nesse 30 dias, já tinha 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Aí olha a resposta dela. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então, a primeiro momento, ela não falou que ia. Ela falou que se fosse até lá, a sentença era de morte e que já tinha 30 dias que ela não tinha sido chamada à presença do rei. Aí Mordecai manda a resposta para ela. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque no primeiro momento, quando a gente vai ler, a gente imagina que ela respondeu sim. Mas se a gente for analisar, ela não foi respondendo sim de imediato. Ela primeiro falou a situação, como é que estava ali a situação. O que poderia acontecer se ela fosse na presença do rei? Se eu for lá agora, eu vou ser morta. Então ele vem e lembra, olha, então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, tá vendo? Se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a sua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse levantada a rainha. Então, Deus sabe de cada lar, né? Em cada lar, cada mulher, né? Que cada mulher, aliás, cada lar, qual é a mulher que precisa, né? Cada homem, qual a mulher que precisa estar do lado, né? Deus, ele sabe. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. É como se ela dissesse assim: se eu morrer, eu morri. Mas antes dela ir até ali ao palácio, o que é que ela fez? Primeiro ela foi submissa. Depois ela fez o quê? Ela convocou ali todo o seu povo para que jejuasse o quê? 3 dias e 3 noites. Ela não foi despreparada. Ela não foi com a cara e a coragem. Ela não foi, quando os problemas veio, ela não simplesmente foi bem assim: não, eu vou lá que eu posso, não. Que muitas vezes é o que acontece, né? Muitas vezes a gente vai despreparado, não pede orientação ao Senhor, não se consagra. E aí quando acontece as coisas erradas, culpa Deus. Aí quando acontece errado, culpa Deus. E depois ainda vai colocar o joelho no chão, pedir para Deus consertar o meu erro, daquilo que eu não pedi orientação a Deus. Então, antes de tudo, o que ela fez? Se consagrou 3 dias e 3 noites. E algo interessante que vai dizer assim, ó: então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Ou no capítulo 5, o que vai dizer? Ao 3º dia, ela não começou um jejum, ela pediu para que todo o povo judeu se jejuasse 3 dias e 3 noites. Ela não foi assim no primeiro dia, ela já foi. Olha o que vai dizendo aqui: ao 3º dia, Esther se apresentou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. Então, depois dos 3 dias de consagração, de jejum e oração, quando ela viu que ela estava preparada espiritualmente, quando ela pediu orientação ao Senhor, quando ela se consagrou, quando ela se preparou tanto fisicamente como espiritualmente, com certeza ali ela estava pedindo orientação ao Espírito Santo para que ela viesse ter sabedoria para poder falar as palavras certas, no momento certo, na hora certa. E foi isso que aconteceu, não é isso? Então, foi nesse momento que ela foi. E aí, depois de 3 dias que ela se jejuou, ela foi ali até o palácio do rei, e estava sentado em seu trono real de frente à porta da residência. Resumindo aqui, ela foi, depois de 3 dias que ela se consagrou, ela foi até o palácio do rei.
E ela, como ela já estava sabendo de tudo, e ela já tinha se consagrado, já tinha se preparado, ela pediu que o rei Assuero, junto ali com Ramã, viesse até o palácio dela, que ela ia oferecer um banquete. E ele ali, como já conhecia sua esposa, né? A Bíblia vai dizer que quando ela chegou ali, ele colocou o cetro nela, né? E aceitou que ela entrasse, que ela falasse ali com ele. E ali ele aceitou o convite e foi, né, até esse banquete. E ele falou: Esther, o que você quiser eu te dou, se possível até o meu reino. Aí ela falou bem assim: não, rei Assuero, eu gostaria que você novamente, amanhã, viesse novamente ao meu banquete junto com Ramã. E assim se fez. E aí no segundo dia, eles foram. E aí o rei Assuero, ela novamente perguntou a Esther: qual seria o seu pedido? E aí ela falou bem assim: rei, o que eu desejo é a minha vida. Porque Ramã, por ódio do meu povo, porque meu povo decidiu não se prostrar diante dele, ele fez um decreto e ainda pagou esse decreto para que eu e meu povo viesse morrer. Então, nesse momento, o rei Assuero descobriu que ela era judia. Então, nesse momento que ele descobriu que ela era judia, Ramã também, ele não sabia, e aí ele ficou furioso. Uma parte antes vai dizer que ele tinha preparado uma forca para o tio de Esther. E nessa mesma forca que ele preparou, ele foi morto. Então, no versículo 12 vai dizendo assim. No versículo 4, no capítulo 5 vai dizendo assim: respondeu Esther: se bem te parecer, venha ao rei e a Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã para que atendas ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther havia preparado, né? Como eu tinha falado. E ele vem aqui pedindo a sua petição. No versículo 12 vai dizendo assim: disse mais Amã, a própria rainha Esther, a ninguém fez vir com o rei ao banquete, senão ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei, que foi o segundo convite. No capítulo 7 vem dizendo assim, ó: veio, pois, o rei Amã para o banquete com a rainha Esther no segundo dia, durante o banquete do vinho, que disse o rei a Esther: qual a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas, cumprir-se-á, ainda que seja metade do meu reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti o rei achei favor, e se bem perecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, como eu havia falado. No versículo 9 vem dizendo assim: então disse Rabonã, um dos eunucos que serviu ao rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. E enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. E então o furor do rei foi-se e emplacou. Então aqui a gente viu a justiça diante do povo, né? Porque ali Amã, por causa da fúria, ele desejou a morte do povo judeu. Mas aí Esther, diante da submissão, da fé, da obediência, da oração, da intercessão, da busca, de não desistir, né, de confiar no Deus, que se ele tinha feito os milagres, porque assim, com certeza Esther já tinha ouvido falar de Deus,
porque ela é uma judia, então ela já tinha ouvido falar dos milagres que Deus havia operado. Então ela sabia que se ela buscasse a Deus da maneira certa, como ela fez, orando, jejuando, se consagrando, Deus ele poderia realizar outros milagres como ele fez, que foi salvar o teu povo. Então, assim como Deus levantou Esther para salvar o teu povo, Deus também quer levantar você, mulher, para salvar a tua casa, salvar a tua vizinhança, salvar as pessoas do seu trabalho. Aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus quer te usar como uma missionária. Deus quer usar os homens como missionário. Deus quer nos fazer Esther nessa terra. É fácil? Não é. Mas se colocarmos na posição, nos consagrando, nos jejuando, nos preparando, pedindo orientação ao Espírito Santo, ele vai nos dar sabedoria e capacidade para fazer o querer e a vontade dele nessa terra, amém? E finalizando, porque assim, como já tinha acontecido o decreto, com certeza Esther, porque quando tinha o decreto não poderia ser revogado. Então Esther, com certeza, ela não ia ficar feliz de estar ali no palácio com o rei e o seu povo ali a mercê. Então, ela precisava, novamente vem a submissão e a estratégia da sabedoria e orientação vinda do Espírito Santo, quando a gente busca no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Então, no capítulo 8, vem dizendo assim, naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e deu a Mordecai. E Esther pôs Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei. Aqui novamente ela foi até o rei pedir pelo seu povo. Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés. E com lágrimas lhe implorou que rogasse a maldade que Amã, o Agagita e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou e pôs-se de pé diante do rei. E lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, e se esta coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrado, escreva que se revogue os decretos concebidos por Amã, filho de Emadata, o Agogita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então, como é que ela ia ficar feliz, estando no palácio e vendo a família dela destruída? Então, olha como ela deixa bem claro. No versículo 6. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram a matar os judeus. Escrevei, pois, os judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se sela, não será revogado. Amém? Então, dessa forma, ela conseguiu, bispa. Agora eu falei sério. Tá vendo? Ela conseguiu, bispa, que o seu povo não fosse morto. Então, a mesma mão do inimigo que usou para poder aniquilar o seu povo, essa mesma mão Deus transformou para que o povo viesse ser salvo, amém? Então Deus quer usar a sua mão, quer usar você por completo para salvar essa nação, amém? Eu vou convidar a Uda para poder louvar. Esse hino já foi até louvado, mas como ela ensaiou, esse hino é homenagem a vocês. Amém. Celeste, ela só escuta assim. E desde já agradeço a oportunidade e a confiança. Amém? Ô, Uda,
Boa noite. Santo Deus, aleluia. Então me diga que sou o vilão. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Deus abençoe grandemente a missionária Viviane,
por ter ministrado a palavra do Senhor. Grande importância essa mulher de Deus que foi a Esther, né? A qual foi declarada rainha.